Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós estamos aqui nesta missão de estar trazendo a nossa segunda lição da nossa revista do terceiro trimestre, a qual tem o tema de a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Mas antes de nós estarmos se aprofundando nesta lição, convido a você, aonde você estiver neste momento, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração rapidinha. Senhor Deus é o nosso Pai. Nos colocamos na sua presença, Senhor Jesus, louvando e bendizendo ao Senhor por tudo quanto o Senhor já tem feito. Cobre, Senhor Jesus, nós com o teu sangue. Cobre, Senhor Jesus, cada um que está vendo este vídeo, esta gravação. Senhor Deus, nos ensina, Pai querido, da sua palavra, que ela venha ao nosso encontro, se revelando a nós cada manhã. Abençoa esta lição, abençoa as lições desta revista, Pai, que vai ser passada no decorrer do tempo para os seus filhos. E em nome do Senhor, Pai, abençoa cada um que estiver participando. Amém. Aleluia. Na lição número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, nos inicia com o texto áureo, que se encontra em Romanos 3, versículo 20. Você que não tem a lição, não tem a revista, se quiser acompanhar na Bíblia, Romanos 3, versículo 20 vai dizer assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia. Palavra poderosa, irmãos. A verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecado. Glória a Deus. Os irmãos me perdoem por eu ficar às vezes aqui tossindo, mas eu estou com um pouco de dor na minha garganta, então conforme eu me esforçar, ela vai. Mas vamos dar início. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 3, do versículo 9 ao 20. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nem um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça bem e não há nem um só. Versículo 13. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha e aspidez está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que a toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 20 e último. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aleluia. Palavra, como eu disse ali no texto áureo, poderosa, irmãos. Nós podemos ver aqui que nenhuma carne será justificada diante do Senhor pelas obras da lei, porque é da lei que vem o conhecimento do pecado. Glória a Deus, aleluia.
E nessa revista nós vamos ver que a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Pois a partir daquele momento em que teve a queda no jardim do Éden, todos nós temos o coração inclinado para o erro. Nós vemos que por isso a regeneração é o único meio possível de desfazer a consequência deste pecado e da natureza humana. Só por ter transformada, só pode ser transformada pela obra de Cristo. Eu deixei uns versículos separados. Em Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 6, vai nos dizer assim: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Remidor. Então nós vemos aqui que o Senhor ele não nos salvou porque nós fizemos algo ou alguma coisa boa para nós termos a salvação. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, como a palavra falou aqui. A regeneração só vem por meio do Espírito Santo. E o Senhor ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então nós vemos que nós podemos ter esse histórico, esse fardo do pecado desde lá do Jardim do Éden. Mas nós somos regenerados, nós recebemos essa oportunidade que através do Espírito Santo de sermos salvos pelo Senhor. Nós vemos então que por influência da teologia moderna, nós vemos a doutrina do pecado vem sendo deturbada e enfraquecida. E esses processos abriram portas para a normalização do pecado em muitos lugares que se determina cristão. Muitas igrejas que se determina cristã, mas abriu ali uma normalização para o pecado, aonde o pecado entrou de uma certa maneira que começou a ficar normal. E nós vamos estudar então sobre os perigos dessa teologia para a ortodoxa cristã. Nós vemos que se nós não tomarmos muito cuidado, se nós não termos ali uma direção, o pecado ele vai entrar de uma maneira que vai se normalizando no meio cristão. Nós vemos aqui que a definição do pecado, nós podemos destacar o substantivo em hebraico, chata, que significa errar o alvo. Nós vemos que se corresponde ao grego amartia, que possui a conotação de erro moral. Assim, a Bíblia ela nos define o pecado como a transgressão da lei de Deus. Ela abrange não apenas errar o alvo, mas sim deliberadamente acertar o alvo errado. Então, a palavra do Senhor ela nos mostra o pecado não como errar o alvo, mas acertar o alvo errado. E nós vemos então que se trata da rebelião, da desobediência contra Deus e a palavra dele, a sua lei que foi deixada desde os tempos antigos até hoje. Glória a Deus.
Nós vemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. A minha tradução pode ser diferente, eu selecionei alguns versículos de traduções diferentes. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício e melhores ovelhas? E a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria e o orgulho, e é pecado como é pecado a idolatria. Nós vemos aqui que Samuel, ele estava falando com o rei Saul. Por causa da desobediência do rei, por causa dele querer ofertar o sacrifício ali, mas Samuel, ele exorta ali Saul, falando do que mais o Senhor se agrada. De sacrifícios, mas é melhor obedecer ao Senhor Deus. E Saul, ele desobedeceu. E nós vemos que é por se omitir a fazer o bem. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que quem sabe quem deve fazer o bem e não faz, ele já está pecando. Então, se você sabe que você deve fazer o bem e mesmo assim não pratica, não realiza, não ajuda, não estende a mão, você está cometendo pecado. Nós vemos aqui que o pecado é uma condição que o homem não regenerado só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Então nós vemos que o pecado, ele é a condição do homem não regenerado. É a condição do homem que não nasceu de novo, que não entregou a sua vida a Cristo. Aleluia. Nós vemos aqui que aquele que ainda não teve um encontro com o Senhor, o pecado é uma condição já marcada. Então nós vemos que em João capítulo 3, versículo 3 ao 7, nós vamos ver a passagem a qual Jesus fala: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E como pode nascer um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Nós vemos aqui essa passagem que Jesus teve um encontro com Nicodemos. E ele, sem o conhecimento da lei do Senhor, pergunta como pode um homem velho nascer de novo? É possível que ele entre? Nós vemos aqui, caso ele volte para o ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Nós vemos então que só é possível isso em Cristo Jesus. Quando o Senhor, ele está ali tendo este momento de conversa com Nicodemos, o Senhor, ele fala de uma maneira espiritual, a qual Nicodemos, não tendo entendimento, acaba achando que é o físico, o momento em qual é a prática do nascer da criança. Mas como pode alguém velho já nascer de novamente? É possível tornar-se ele dentro da sua madre, da sua mãe? Então nós vemos que essa condição, reconciliação do homem com Deus, é só possível através de Cristo Jesus. Nós vemos que temos que ter um encontro com Cristo, entregar a nossa vida e ser regenerado por Ele. Nós já temos ali o pecado desde o momento ao qual nós nascemos. Mas a partir do momento que temos uma reconciliação com o Senhor Jesus Cristo, que nós somos regenerados pela palavra, pelo Espírito Santo, como eu falei aqui no início, nós temos esta liberdade
E nós vemos que o ser humano ele foi criado no estado de inocência, sem pecado, perfeito. E o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus, e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Como foi falado aqui no início sobre o Jardim do Éden. E assim, a partir da queda do homem, todos os seres humanos já nascem pecado, com pecado em pecado. Portanto, o pecado não é passado diante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana, que vem lá desde o jardim, da primeira queda do homem. E apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Aleluia. Como eu comentei aqui agora, apesar de nós sermos corrompidos pelo pecado, apesar de desde o nosso momento de nascimento nós já estar em pecado, o Senhor ali, quando nós fazemos um conserto, um reconciliamento com o Senhor, nós somos regenerados pela fé em Cristo Jesus. Então nós vemos o estado da corrupção mental. Essa é uma corrupção total a qual você está agora, que é o estado da corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nós vemos essas três áreas que seriam uma corrupção total. E nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é o resultado do pecado. Quando nós fazemos algo errado, isso já nos traz por o pecado. E todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. E esta corrupção impede o homem tomar a iniciativa no processo de regeneração. Por nós estarmos corrompidos, nós não conseguimos tomar uma atitude, dar o primeiro passo para a regeneração, para que o Espírito Santo possa fazer parte da nossa vida e nos ajudar a ser melhor, ter a salvação, alcançar a salvação. E nós vemos que nós podemos só ser libertos do pecado após o convencimento do Espírito. Quando nós se convencemos do Espírito Santo, que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida, da sua vida. Nós vemos que nós só podemos ser libertos do pecado, mas mesmo assim diariamente nós pecamos. Mas sem a ajuda divina ninguém pode ser transformado. Por isso que nós temos um momento de oração, adoração, clamor, porque nós somos falhos, somos pecadores. E somente por meio da graça que o homem recebe a capacidade para crer, se arrepender e ser salvo em Cristo Jesus. Nós vemos que desta forma a libertação do pecado, ela não provém em nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada para todos, sem exceção, sem exclusão de pessoas. A palavra do Senhor ela é bem clara. Nós podemos ver aqui nesta lição, nessa revista aqui, nesse parágrafo, que a libertação do pecado não provém de esforço nenhum. A gente não precisa se esforçar, fazer força, correr de atrás, mas ela é gratuita. Nós não compramos a salvação com dinheiro, com o nosso suor. Ela é dada para quem quer. O Senhor Jesus, Ele nos estendeu as mãos e está dando só você segurar na mão dele. E mesmo assim tem pessoas que, quando pensa que está se afirmando, ele acaba desanimando na caminhada, acaba desacreditando, desobedecendo a lei, desobedecendo a palavra do Senhor Jesus.
Então nós vemos que a salvação ela é gratuita, ela é divinamente ofertada para nós. Nós vemos que a salvação, já ouvimos muitas vezes falarem assim, a salvação é dada para quem quer, porque basta nós tomarmos uma atitude, dar o primeiro passo. E nós vemos que a teologia do pecado social, ela tem a tese do pecado social remota com os concílios católicos de Medellín. Essa teologia ela defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade. E através dessas coisas, um dos exemplos que foi citado aqui é que se constrói o pecado por essas estruturas opressoras. Nós vemos que dessa maneira a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual. Nós vemos que sendo preciso tratar de questões sociais. Aleluia. Mas a mudança do ênfase do pecado original, da natureza humana, é para que o pecado social, estrutural, enfraquecer a responsabilidade moral do pecador. E a partir daí que se resolve as questões da ordem social. Então, é visto como a solução para o problema do pecado, a solução naturalmente. E essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Nós vemos que a teologia da libertação também, ela tem afinidade com as ideias socialistas, por exemplo, de Karl Marx. Essa teoria busca libertar, entre aspas, o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para a libertação do homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social. Então, eles acham que o estudo teológico não deve ser centrado em doutrinas bíblicas, através da palavra libertar pessoas do pecado, mas sim libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. E nesse impulso surgem as teologias do cunho emancipatório de gênero, como nós vemos transexualidade, homossexualidade e a de raça mesmo. E nós vemos que o grande impacto dessas influências, nós vemos que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e machista. E nós vemos então que transforma o evangelho em um inconformismo, criticismo e assistencialismo. Glória a Deus. E o liberalismo teológico, após a reforma protestante, floresce o liberalismo teológico onde a razão é colocada acima da revelação divina. Então, a razão, as pessoas acham que a razão delas deve ser postas acima da revelação divina, a qual Deus desceu usou através de um profeta para falar com a gente. E nós vemos que troca-se a mensagem da salvação e de arrependimento, a confissão de pecados e mudanças de caráter por uma visão progressiva que enfatiza a transformação social. Aleluia. Pelo paradigma do marxismo,
Assim o pecado é relativizado e o ecumenismo religioso é propagado a todas as experiências espirituais e é considerada válida. Nós vemos que o idolatório da teologia liberal ela é oposição às antigas doutrinas bíblicas. E nós vemos que se fundamentam em revelações das Escrituras. Glória a Deus. E hoje em dia o pecado está se normalizando. A normalização do pecado nas crises éticas, moral. Em termos gerais, os valores, eles regulam a conduta de uma pessoa denominada ser ética. Nós vemos que a prática dessa conduta, ela recebe o nome de moral. E nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos refletem ao caráter de um cristão. Nós vemos aqui em Romanos 12, 2, a palavra vai nos dizer assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por isso, como eu disse, irmãos, eu peguei alguns versículos de traduções diferentes, essa é da NTLH, mas nós conhecemos este versículo. Ser transformados pela renovação do Espírito, e nós conheceremos aquilo que é bom, perfeito e agradável vontade de Deus. E nós vemos então que a palavra ela deixou bem claro o conceito da deturpação relativizado pelo pecado resulta em desvio e falha do caráter. E a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. E dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Aleluia. Então nós vemos que às vezes as pessoas vão deixando com que o pecado venha entrando para a nossa vida, para dentro das igrejas, de uma forma, vamos dizer assim, no pensamento moral, e o pecado acaba se transformando, se normalizando dentro da igreja. Nós vemos que também está chegando a imoralidade sexual, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1, 24 vai nos dizer: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. A palavra do Senhor ela deixou bem claro que o Senhor entregou aos seres humanos os desejos do seu coração, o livre-arbítrio, mas aqui fala que o Senhor ele deixou os humanos conseguir concretizar aquilo que está no seu coração. E para muitos, esta imoralidade sexual acaba entrando, confundindo a cabeça até mesmo de crianças, dizendo você pode ser o que você quiser. E nós vemos aqui então mais à frente que em defesa da liberdade e decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo de pré-conjugal, extraconjugal e normaliza-se homossexualidade. Romanos 1, 26 e 27, a palavra do Senhor vai nos dizer: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixaram as relações naturais com as mulheres e se queimam
de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos castigos que merecem por causa de seus erros. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo que as mulheres começaram a ter relações fora das naturais. Mulheres começaram a ter relações com mulheres, homens tiveram relações com os homens desde antigamente até os tempos de hoje, e cada vez mais vai aumentando isso. Nós vemos que isso vai afetando, e a doutrina da castidade é vista como opressora. O afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina santidade é negligenciada. É como eu acabei de citar aqui, essa imoralidade sexual vem afetando tanto as famílias, que até mesmo crianças vêm se, como diz a palavra, tendo ali relações vergonhosas. E nós vemos que a desacralização da vida, as Escrituras nos ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. A nossa vida ela é sagrada, pois foi o Senhor que nos deu. E Ele que nos guarda até o momento atual. Nós vemos que por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ter os seus cuidados, é alimentado, ele é preservado. E não obstante a vulgarização do pecado afronta as ideologias e desprezam a sacralidade e dignidade humana. Nós vemos aquele slogan, meu corpo, minhas regras, que reivindica o seu direito da pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio e a eutanásia. Então nós vemos que esse slogan, meu corpo e minhas regras, é como se fosse uma porta para que a pessoa possa dizer, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me prostituir, eu posso usar droga, eu posso tentar me matar, eu posso tentar um suicídio, né? E nós vemos que assim o corpo é o templo do Espírito Santo. E é o templo do Espírito Santo e está sendo profanado. Nós vemos a palavra do Senhor e que em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra do Senhor vai nos dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês? Eles foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Então o Senhor ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a criatura, de modo proposital, acaba afrontando a vontade do Criador. Eu deixo aqui uma pergunta bem simples para a tua vida neste momento. Como que está o templo do Espírito Santo? Como que está a sua vida, o seu coração, o seu corpo? Será que ele está limpo? Será que ele está preparado para receber o Senhor? Porque o Senhor, ele gosta de habitar em templos limpos. O Senhor, ele não vai entrar num templo que é sujo. Nós temos que nos atentar a isso, nos cuidar. Nós vemos aqui que nós devemos manter
preservado o nosso corpo. Porque é um templo, é algo divino que Deus nos deu. Aleluia. E para nós concluirmos esta lição, a relativização do pecado que restringe a solução das pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, exclusivismo moral e em detrimento de causas sociais, igualmente não relatam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser política e nem insensível a desigualdades sociais, o mal primário é ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Nós vemos que a igreja atualmente é aquela que ainda milita na terra contra a carne, aquela que luta contra os desejos da carne, que o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Efésios 6:12 vai nos dizer assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. Irmãos, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós temos que lutar. A nossa luta, ela, como a palavra falou, ela não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso que tenta acabar com a igreja. Por isso que o inimigo ele tem tentado muito contra as famílias, tem tentado entrar nas igrejas para a destruição. Mas vamos nos manter firmes. Assim, nós vemos que o Senhor ele está conosco. Vamos cuidar, se atentar, buscar a direção do Senhor para que este pecado que não venha entrar de certo modo para a destruição, mas nós venhamos ter um encontro, uma reconciliação com o Senhor todos os dias, para que nós possamos ser libertos deste mal. Eu agradeço a você que ficou até o final, que assistiu até aqui. Eu louvo Deus pela sua vida. Esta foi a nossa lição número 2. E eu agradeço a você por esta tarde que ficou comigo. Deus abençoe a sua vida. Amém.